E o deputado Toinho Andrade, para titular da segunda secretaria. Tem a palavra o senhor deputado primeiro secretário para proceder à leitura do texto bíblico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura e informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu solicito que a ata seja lida na sessão subsequente. Tendo em vista a falta de quórum, acato a solicitação de Vossa Excelência. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante no expediente. Projeto de lei número 224 de 2014, de autoria do deputado Ricardo Aires, que concede título de cidadão tocantinense ao senhor Paulo Martins Neto. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 222 de 14, de autoria do deputado Osíris Damaso, que declara de utilidade pública estadual a associação Avante Solo para Todos, do município de Sandolândia, Tocantins. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Isso aqui. Vou ler isso aqui? Comunicado oriundo do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Dê-se ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Encerrado, senhor presidente. Encerrado o expediente, passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Deputado Carlão da Saneatins. Senhor presidente, eu solicito ao presidente que suspenda a sessão, se possível, suspensão de ofício, para que nós continuemos a nossa reunião no plenarinho das comissões que estávamos lá. Terminando os trabalhos não foi possível, e como aqui ainda não está com quórum suficiente, poderia suspender de ofício e aí nós acabaríamos os nossos trabalhos nas comissões. Nós não temos quórum para deliberar e, de outra forma, teríamos que dar prosseguimento e não teríamos como votar a ordem do dia, então eu suspendo a sessão de ofício para que as comissões possam continuar as suas reuniões e suspendo pelo prazo de 1 hora. Está suspensa a sessão. Então, retificando o despacho, suspendo a presente sessão pelo prazo de até 20 minutos. Está suspensa a sessão. Reabra a presente sessão. Convido a deputada Amália Santana para ocupar a primeira secretaria, o deputado Sargento Aragão para ocupar a segunda secretaria.
Ao suspender a presente sessão, estávamos na apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, tem um requerimento. O deputado Ricardo Aires pediu para apresentar um requerimento em regime de urgência devidamente formalizado, senhor presidente. Não havendo quórum para deliberar a urgência, vamos concluir a apresentação de matéria. Deputado Zé Roberto. Senhor presidente, gostaria de apresentar um voto de aplauso à prefeita Miriam Ribeiro, de Talismã, pela organização da cavalgada, do aniversário do município de Talismã, 17º aniversário do município de Talismã, e também da cavalgada. Eu estive presente e uma das inaugurações foi de uma creche. Eu queria registrar que a deputada Luana foi convidada também, ela participou. É uma creche que leva o nome do ex-senador, querido por nós todos, o João Ribeiro, né? E foi uma festa muito bonita, com várias inaugurações, e entrega de obras, inaugurações, e movimentou muito aquele município. Então, um voto de aplauso à prefeita Miriam Ribeiro, do município de Talismã. Não havendo mais quem queira apresentar matérias, tem a palavra a senhora primeira secretária para leitura do requerimento apresentado em regime de urgência nessa sessão. Requer em regime de urgência ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa que realize, através da Comissão de Meio Ambiente, audiência pública para esclarecimento acerca do impacto ambiental da usina de Estreito do Maranhão, requerido pelo deputado Ricardo Aires. Tendo em vista a falta de quórum para deliberação, transfira a mesma para a sessão subsequente. São essas matérias constantes do expediente, senhor presidente. Obrigado, deputada. Passamos às comunicações. Tem a palavra o senhor segundo secretário para nos informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, no pequeno expediente está escrito o deputado José Augusto, do PMDB, e no grande expediente, o deputado José Augusto, do PMDB. Tem a palavra o senhor deputado, devidamente inscrito pelo prazo regimental de 5 minutos, deputado Zé Augusto, pelo PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, visitantes, imprensa aqui presente. Acabo de receber a convocação para uma reunião extraordinária da CPI Fossa Niatins. Gostaria de compartilhar com os pares algumas questões que têm me deixado indignado. O presidente da Saniatins, Mário Amaro, foi convocado para depor e se esquivou por meio de mandato de segurança, tendo sido remarcado a data, novamente não compareceu, tendo requerido novamente ao Tribunal de Justiça do Tocantins que esse não permitisse o seu comparecimento. Desta vez, foi negado. A ausência do senhor Mário Amaro demonstra o desrespeito desta companhia para com esta Casa de Leis. Sugiro que a CPI efetue pedido ao Poder Judiciário para que o senhor Mário Amaro, atual presidente da Saniatins, seja conduzido para prestar esclarecimentos indispensáveis à CPI de maneira coercitiva. Outra questão que foi possível verificar durante a instrução do processo da CPI é que a ATS
evita, de todas as maneiras, fornecer documentos indispensáveis à realização dos trabalhos desta CPI, dando ensejo à desconfiança quanto à existência de verdadeiros absurdos, ao que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. Veja-se, por exemplo, senhor presidente, matéria publicada pelo Jornal do Tocantins em sua capa, no dia 24 de maio de 2014, intitulada Incêndio destrói 260 cisternas do programa contra a seca. As referidas cisternas deveriam ter sido instaladas antes do período da seca de 2013, na região de Taguatinga. Contudo, a incompetência e a falta de gestão da ATS hoje apontam um prejuízo de R$ 700 mil aos cofres públicos e uma população extremamente carente, sem assistência obrigatória daquela autarquia, com a oferta de um bem essencial à vida, que é a água. Segundo consta da convocação para a reunião extraordinária da CPI, designada para amanhã, às 10 da manhã, a ATS, em que pese ter sido oficiada reiteradas vezes, ainda não forneceu documentos de suma importância, como, por exemplo, cópia dos contratos originais da concessão assinada entre os municípios atendidos pela ATS e a Saneatins, tendo enviado à CPI apenas alguns aditivos. Cópia dos processos que foram citados em denúncias feitas pelo Ministério Público Estadual. 4 processos, senhor presidente. Outro ponto que merece destaque é que a Procuradoria-Geral do Estado, em que pese o Procurador-Geral, doutor André, ter sido intimado pessoalmente para tal desiderato, não prestou as informações de documentos solicitados quanto à participação acionária do Estado do Tocantins na Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins, Saneatins. Queremos saber qual o percentual que o Estado detém naquela companhia, vez que a informação que temos é que o Estado do Tocantins alienou suas ações, inclusive já tendo recebido parte do valor, sendo que esse assunto está sendo mantido sob sigilo, em que pese o interesse público envolvido. Não é outra atitude da Saneatins, que vejam só os documentos e informações não fornecidas por aquela empresa. Além de seu presidente não comparecer quando devidamente convocado, a própria empresa se nega a fornecer vários documentos, a saber, cópia do processo de privatização que deu origem ao contrato 417/98, firmado junto ao governo do Estado do Tocantins, no âmbito do Programa Estadual de Desestatização. Mais 2 minutos, senhor Obrigado, deputado. senhor presidente. Instituídos pela Lei 921, de 11 de agosto de 97, e a Lei 1016 de 98, publicados no Diário Oficial de novembro de 98. O contrato de venda da ENSA para a Foz Saneatins, até hoje não chegou, senhor presidente. Contrato em que foi renegociado com a capital do Estado pela Foz Saneatins. A manifestação da empresa com relação à veracidade da compra de cotas pertencentes ao governo do Estado. Quais são os valores da negociação e sua efetivação? A cópia dos documentos de investimentos que foram feitos pela empresa aos municípios tocantinenses. Também a cópia do processo de contratação da empresa ENSA ou qualquer de suas subsidiárias pela Saneatins, referentes às prestações de serviços realizados por essa empresa nos anos de 2005 a 2008.
Esquece-se a referida empresa que ela é uma concessionária do serviço público, cujo outorgante é o Estado do Tocantins, e ela é obrigada a dar satisfação tanto ao poder concedente quanto a toda a população tocantinense. Deve ela dar satisfação quanto ao compromisso assumido quando da privatização de investimentos do PAS, Programa de Saneamento do Estado do Tocantins. Deve também dar satisfação quanto à forma de tarifa que cobra. E por que o mesmo cidadão que mora em Porto Nacional paga uma taxa de esgoto de 40%, enquanto que em Palmas é cobrado 80%. Venho aqui nesta tribuna demonstrar a minha indignação como deputado e como cidadão. Estou encerrando, senhor presidente. Pelo descaso, seja dos órgãos públicos que citei, seja da Saneatins, que tem demonstrado total falta de respeito às instituições, à lei e ao próprio povo tocantinense. Encerrando, senhor presidente, povo tocantinense, imprensa aqui presente, estaremos no Ministério Público amanhã também, convidando a ingressar conosco para que essa CPI tenha a documentação necessária e faça as oitivas dos convocados para que o povo tocantinense saiba o que está por trás desse engodo de uma empresa privada com dinheiro do povo, cobrando não se sabe como, por quê e quanto, e de forma diferenciada em determinados municípios. Tenho dito, senhor presidente. Tem a palavra o nobre deputado Zé Roberto. Senhor presidente, a gente fica preocupado com as colocações feitas pelo deputado Zé Augusto. Eu tive a oportunidade de presidir a CPI da Celtins e, diferentemente, pelo que eu entendi que está acontecendo com a CPI da Saneatins, nós recebemos centenas e milhares de documentação, nós fizemos oitivas, todo mundo que nós conseguimos achar, porque teve 2 que nós não conseguimos achar, né, que vai ser a mesma coisa do GPREV, que não vai saber onde mora aqui o presidente, que ninguém sabe quem é, né, nós não conseguimos. Na época, eu pedi ajuda para a Polícia Federal, né, fui lá pessoalmente, falei com o superintendente, para ele localizar essas pessoas para mim, não deu tempo. Quando eles localizaram, já tinha passado o prazo da CPI, né? Mas assim, a gente fica preocupado, porque uma CPI, com a importância dessa CPI, pelo que eu entendi, deputado Zé Augusto, me corrija se eu estiver enganado, a CPI até agora não saiu do lugar, que não recebeu o documento, não conseguiu fazer oitiva, não conseguiu fazer, não sei se já recebeu alguns documentos. Pela fala de Vossa Excelência, eu entendi que não recebeu nada de documento, né? Então, acho que tem que ser tomadas as medidas que a Constituição garante a CPI. Tem um poder, né, o presidente, que eu não me lembro quem é o presidente da CPI, tem um poder pela Constituição e ele tem que exercer esse poder, que é fazer, executar e, se no último caso, mandar a polícia buscar aqueles que não querem vir. Então, acho que não dá para a gente ficar aceitando essa situação, grave, relatado por Vossa Excelência, sei do trabalho que vocês estão fazendo, né? Agora, a Assembleia não pode aceitar esse tipo de coisa. É uma CPI, e muitas pessoas pensam que a CPI tem um poder de punir, não tem. A CPI tem o poder de investigar e encaminhar para os órgãos afins, que têm atribuição de abrir o inquérito e encaminhar. Eu fico preocupado, porque eu sei que, aparentemente, olhando por fora, tem muita coisa errada, e, pelo jeito, a coisa mais errada que a gente tem, porque nem os documentos eles não estão querendo mandar. Então, seria essa preocupação, ser solidário aos colegas da CPI, mas também que a CPI exerça o poder que a Constituição delega e faça as coisas acontecer. Eu termino a mesa aqui, registro como visita ilustre esse parlamento, o Ricardo Abalém Júnior, presidente da Federação de Vôlei, o amigo Felipe, que muito nos honram, com todas que estão aqui, as presenças são muito bem-vindas. Tem a palavra o deputado Carlão da Saneatins. Senhor presidente, ontem mesmo tivemos a sessão da CPI da Saneatins, da qual presidida pelo nobre deputado José Augusto. E na discussão ontem, nós fizemos uma discussão ampla, que
precisávamos, a composição da comissão, analisar os documentos para ser feita a oitiva daqueles que já estavam mencionados na ordem do dia de ontem. E foi assim determinado ontem que nós faríamos uma reunião, se fosse caso extraordinário, para analisar a documentação e assim definir a oitiva. E agora eu fui surpreso por essa convocação extraordinária de uma determinação que foi feita ontem pela comissão. Vejo que, conforme a documentação, a oitiva ainda é prematura. Nós precisamos de aprofundar na documentação a ser recebida, que falta de órgãos até federal, se eu não salvo engano, e não estamos ainda com um trabalho consistente, e que aí me dá uma alegria imensa quando eu me excluí da CPI do IGPREV. Realmente uma CPI composta em um parlamento, se não tiver um pilar definido do que queremos e para onde vamos, ela não caminha. E ontem eu disse isso e volto a repetir. Está faltando um traçado, o que nós queremos e aonde chegaremos com a CPI. Quando hoje fala da CPI do IGPREV, eu já vejo que ela já até caducou, porque o Ministério Público Federal, do Previdência Federal, já fez todo o trabalho de solicitação de investigação. Inclusive o diretor de investigação, combate ao crime organizado da Polícia Federal, o senhor Oslaim Campos, já disse em janeiro que é prioridade zero da investigação do IGPREV no estado de Tocantins. Agora, quando falamos de CPI, tem que fazer um cronograma e pilares. Quando foi feita a CPI do Celtis, aí eu elogio o deputado José Roberto, que ele traçou os pilares e foi trabalhado. Quanto só terminando, presidente, conclusão lá pela TS da questão daquele incêndio das cisternas em Taguatinga, um incidente criminoso que está sendo investigado, inclusive já com suspeita, preso para a apuração do crime, é um cronograma. Elas não foram entregues por estar aguardando um cronograma do cumprimento da liberação de recursos federais. Então, é isso que ainda estava lá, aquela cisterna, que é o cronograma de um governo federal, que também faz parte desse grande projeto do Estado de Tocantins. Era para contribuir, presidente. Obrigado. Deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu ia adentrar o assunto com relação à fala do nobre deputado Zé Augusto, né? Aí o deputado Carlão já vem com a CPI do IGPREV, que nem instalada está. Bom, na verdade, eu, como relator da CPI do narcotráfico em 2006, que atravessamos o mês de agosto, e o deputado Santana, hoje prefeito de Colinas, era o presidente, e os demais membros, toda convocação que a gente fazia, já se aprovava na convocação a força coercitiva se o convocado não comparecesse. A CPI, ela tem poder do judiciário, é a mesma coisa, é o juiz ali, é só ter, agora tem que querer fazer também, e tem que saber fazer. Então você aprova já automaticamente a força coercitiva, vem debaixo de vara, você pega a polícia militar, a polícia civil e escala para trazer o cidadão aqui. Agora, a forma como ele vem, eu não sei. Agora, que ele tem que vir, tem. Agora, eu assisti uma sessão, me parece que já tem umas 3 semanas, participei até na discussão da CPI da Saneatins, e eu vi que ali, realmente, a pessoa lá da Saneatins está fazendo... Não é pouco caso, não. Ela não está nem atendendo o caso que existe. Para surpresa de todos nós que estávamos presentes ali, é que ele mandou pedir o que a CPI tinha apurado. Engraçado, né? O investigado querendo um investigador. Quer dizer, em vez de fornecer os pedidos feitos, aí ele quer saber o que a CPI já apurou para encaminhar para ele. É brincadeira também. Mas aí,
deputado Zé Augusto, eu acho que agora tem que partir, e nós aqui, como parlamentares, e o Poder Legislativo, tem que dar apoio total, através da mesa diretora, a esta CPI, inclusive fazendo o intercâmbio direto com a presidente do TJ, com a Procuradora-Geral de Justiça, e sentar esses dois poderes, mais o Ministério Público, e definir, mas definir de forma que o cidadão virá. Agora, vem dessa forma que eu disse, aprova a convocação com a força coercitiva, ou vem de um jeito ou de outro, mas vem. Então, é essa forma que tem que fazer. O superintendente da Polícia Federal, repito, o senhor de Rubens Paturi, disse que não vinha ser ouvido aqui, não. Eu digo, não vem não, beleza. Preparamos o documento, quando foi 2h da tarde, ele chegou ali, com raiva, mas chegou. E se não viesse, vinha algemado. E vinha. Por que não vinha? Ora, agora tem que atuar mesmo. E a CPI não pode ter outro papel diferente. E se Deus quiser, deputado Zé Augusto, esperamos que instale a CPI do IGPREV, eu como membro, e se eu virar presidente dessa CPI, o senhor vai ver o exemplo que vai ser, e esse convocado da forma que vem. Deputado Eli Borges. Presidente, eu ouvia o deputado Zé Augusto e quero externar aqui uma preocupação. Essa CPI da Saneatins nasceu ano passado e eu não quero entrar e provocar uma polêmica maior, mas, assim, como a CPI que tinha uma intenção de apurar alguns fatos da Saneatins, mas, naquele momento, também para evitar o IGPREV, a CPI do IGPREV, eu percebo que o deputado Zé Augusto, como membro, está determinado em fazer as coisas acontecer, mas essa questão, na minha concepção, é uma questão de comando da CPI. Foi eleito um presidente, ele tem poderes de obrigar que o cidadão venha aqui, e o cidadão não vem aqui e nada acontece no nível que deveria acontecer. Para mim, isso é uma desmoralização para o Poder Legislativo, é uma desmoralização para a CPI, que todos já dizem que acaba em pizza, o que também não é verdade, porque a sociedade não absorve o trabalho que é feito, o resultado do trabalho que é feito. Eu participei da CPI da Celtins, ela revelou uma série de coisas importantes, daí para frente é o judiciário que faz acontecer, mas ela revelou. Agora, eu quero entender que a presidência da CPI da Celtins, da Saneatins, precisa de fazer acontecer. E caso ele não faça acontecer, tem uma sugestão para deixar para a CPI. Pega 3 membros, assina o documento, é maioria, e 3 membros têm força para fazer acontecer. Eu não quero, mesmo não sendo membro da CPI da Saneatins, ficar desmoralizado como Poder Legislativo. É uma empresa que tem uma concessão de um serviço público. Agora, porque a Odebrecht é toda poderosa, tem mais de 74% das ações da Saneatins, o cidadão desrespeita esse poder, não dá nenhuma satisfação, não faz absolutamente nada, e quem é ele? Ele está acima da lei? Então, eu quero até pedir, sugerir aos membros da CPI da Saneatins que oficiem, caso o presidente não queira fazer, que 3 membros oficiem a presidência da Casa, para que a Casa tome uma medida enérgica no sentido de dizer a esse cidadão que é um poder que está chamando ele aqui, e nós não estamos brincando com o poder. Obrigado. Deputado Zé Augusto. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o tempo da liderança do bloco. O deputado Eli Borges, com relação à solicitação do deputado Zé Augusto. Concedido, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Zé Augusto pelo tempo da liderança do bloco, pelo prazo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria esmiuçar agora com um pouco mais, que todo mundo já se inteirou do assunto, dos fatos que vêm acontecendo e do que aconteceu, o que já temos em mãos. Veja bem, não é verdade que nada caminhou. Nós recebemos uma série de documentos, só que, infelizmente, o principal documento, os principais, esses estão debaixo de uma capa preta. Mas, por exemplo,
como que se deu a autorização do aumento, do último aumento da água, nós já recebemos, da ATR. E estamos debruçados sobre ele para ver a legalidade, a conveniência ou não de ter concedido aquele aumento. Mas é um documento que tem mais de 200 itens, um documento muito técnico, que nós solicitamos, inclusive, apoio técnico nesse sentido, para que nós possamos chegar a afirmar se foi pertinente ou não o aumento colocado. Mas o coração do jogo, ele está na venda a venda da Saneatins por parte da ENSA para a Odebrecht. Antes disso, mais no coração ainda, está o quanto que foi vendido, que o Estado vendeu a sua participação inicial de 76% para a ENSA. Ninguém sabe quanto, como e cadê o dinheiro. O interessante é que se deu em duas formas de pagamento. Uma parte inicial e a outra no segundo tempo. Será que os valores foram o mesmo? Quanto que a ENSA, depois Foz, investiu naquele contrato de privatização, ela se comprometeu com o valor de investimento nos municípios. Investiu aquilo tudo, menos, não investiu nada, investiu mais. Esses documentos estão sumidos. Agora nós sabemos, via imprensa, sabemos, por ouvir dizer, que o Estado já não é mais dono de nada da Saneatins. A Foz teria adquirido, mas será que adquiriu de verdade? Adquiriu por quanto? Aonde entrou esse dinheiro? Esses documentos não chegaram ainda. E não é verdade também imaginar que a presidência da nossa comissão não está interessada. Ocorre que nós estamos brigando, ou em tese, buscando informações de uma das maiores empresas do Brasil, que tem a sua situação jurídica muito forte. Na primeira vez que nós tentamos, eles ganharam na justiça o direito de não entregar a documentação. Nós derrubamos judicialmente. A alegação deles é que eles queriam analisar a formatação da CPI. Depois, nós confirmamos judicialmente que estava tudo legal, e eles conseguiram, via judicial, não comparecer para a oitiva, alegando que não tinham conhecimento de toda a documentação. Ontem era para tê-lo comparecido, e ele entrou na justiça via mandado de segurança, e desta vez eles perderam. Aí ele perdeu o mandado de segurança. A justiça determinou que ele teria que ter comparecido. Hoje já entrou com outro. Então, há, de fato, uma grande briga. Por isso é que nós vimos que não está tendo nem um pouco, nem média, nem grande vontade deles de participarem. E aí que foi convocado pelo presidente uma sessão extraordinária para amanhã. Nós já tínhamos aprovado ontem uma vinda coercitiva dele, coercitivamente, mas acontece que o Estado também não tem fornecido. A ATS não forneceu o contrato que fez com a Foz. O Procurador-Geral do Estado foi citado pessoalmente, não cumpriu com a sua obrigação, ele não entregou os contratos de venda e aonde foi o dinheiro. Por isso, agora, nós estamos apertando mais e mais. E eu fiz a leitura para os colegas que a intenção da Foz Saneatins e do governo do Estado, sabe qual é, deputado Eliboide? É de expirar o prazo e acabar não tendo tido condições
de fazer um relatório. Por isso, amanhã, estarei propondo uma prorrogação de prazo, porque eles estão acompanhando, estão sabendo que estamos entrando no período eleitoral, estão sabendo que os deputados não vão ter condição. Mais 2 minutos, senhor deputado. Obrigado, senhor presidente. Estão sabendo que os deputados que compõem a CPI não vão ter condições de fazer uma dedicação exclusiva a isso e querem levar de barriga para que nada seja apurado. Mas nós vamos prorrogar, amanhã estarei pedindo, nessa sessão extraordinária da CPI, uma prorrogação de prazo, e vamos chamar coercitivamente eles, vamos chamar a ATS, vamos chamar Procurador-Geral, queremos os documentos sim, ele vai sair de onde sair, nós queremos saber quanto que valeu, quanto que vale hoje, quanto que foi o investimento, e mais, já que é uma empresa, se for totalmente privada, cadê o volume de investimentos que eles fazem jus para ter uma concessão pública? Então, são muitas e muitas indagações, todas de alto quilate de problemas. Vai que valia X e pagou X menos tanto, e se comprometeu a fazer um investimento alto e não fez investimento. Ou pior ainda, se tiver recebido dinheiro público e feito investimento no privado, não botou dinheiro, pegou dinheiro do povo e ainda cobra do cidadão. Então, infelizmente, essa CPI era para ter sido instalada muito antes, já entrou num processo que nós estamos de frente profissionais, que estão envolvidos nesse sistema no Brasil como um todo, é uma das maiores concessionárias de água e de esgoto do Brasil, e tem bancas de advogados para ficar mexendo no judiciário. Mas eles já levaram a primeira pisa, que foi o mandato de segurança, para ele não vir que perdeu hoje, mas hoje mesmo já entrava com outro. Agora sim, o Poder Legislativo vai se fazer presente, foi necessária essa convocação extraordinária, e a coisa vai esquentar. E o que tiver que fazer, nós vamos fazer. E vamos, já mandando um recado, vamos prorrogar, que não vai contar com prazo não, que nós vamos esclarecer esse fato. Pelo menos o deputado Zé Augusto vai se dedicar a isso, dia e noite, para trazer ao povo algumas explicações. Como que o esgoto em Cidade A é 40% e na capital é 80%? Vamos à discussão, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Tem a palavra a senhora primeira secretária para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que faça a conferência de quórum. Tendo em vista nitidamente a falta de quórum, determina a mesa que proceda a conferência de quórum. Normalmente essas concessões, elas vêm direto lá de cima, né, da agência reguladora. Agora, na questão das estaduais e das municipais... Mas aqui foi a TR que atribui. Pois é, aí quem atribui o Estado tem, né, porque não dão conta de ter uma agência, né, os municípios. Ah, mas o povo apanha demais esse sistema. Você entendeu? Então, quer dizer, como é que você chegou a 14 por ano? Aí é muito, né? Só foi quanto? Só 2013 que não teve aumento.
Solicito, senhores deputados, que registrem as presenças novamente. Por falta de quórum, transfiro a deliberação da ordem do dia para a sessão subsequente e encerro a mesma, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a reunião, a sessão. Retificando o despacho, antes de encerrar, deputado Carlão da Saneatins. Senhor presidente, eu não posso deixar de registrar que hoje fizemos um árduo trabalho nas comissões, por 3 comissões: Comissão Constituição e Justiça, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Finanças, para que viesse a esse plenário matérias importantes para ser votado para o desenvolvimento do nosso Estado, e é com muita tristeza que eu vejo encerrar essa sessão às 17h25, sem concluirmos os trabalhos que deveria ter sido feito por esse parlamento aqui hoje. É com muita tristeza. Estamos numa reta final eleitoral aí, e vejo que cada dia merecemos menos voltar a esta casa. É com muita indignação que eu falo e deixo registrado essas palavras nesse plenário. Mas agradecendo a todos os parlamentares que trabalharam com afinco e dedicação nas comissões no dia de hoje, certamente muitos compromissos no interior e pela própria capital impediram que a gente pudesse ter o quórum para deliberar nesse momento. Mas fica aí a nossa convocação para amanhã às 9h, que a gente possa efetivamente promover as votações amanhã na parte da manhã. Então, sendo assim, não tendo quem mais queira usar da palavra, encerra a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.